Irmãos, essa semana, eu vi uma imagem, me foi compartilhada uma imagem no WhatsApp, que é, o irmão está passando lá, só um minutinho. Essa daqui, pode apagar a luz, por favor? Essa daqui, o que nós vemos nessa imagem? Nós vemos todo o fluxo de carros, né? De um lado e de outro. E aqui nós vemos, nesses carros, estão algumas escritas. Talvez os irmãos não estão conseguindo ler, mas eu vou passar para vocês. Aqui ele fala assim, fraudes. Aqui ele fala pleitos, que seriam brigas, disputas, né? Aqui ele fala sexo, aqui ele fala pornografia, aqui ele fala droga, aqui ele fala dinheiro, aqui atrás ele fala aborto. Aqui está a soberania, né? A soberania que nós buscamos de nós mesmos. Aqui tem o ódio, enfim, há um monte de carro, uma disputa intensa em um fluxo, em um caminho gerado, no qual o Senhor Jesus Cristo está, aqui é a representação de Cristo, daqui não é Cristo, né, mas uma representação do Senhor Jesus Cristo com a sua cruz, carregando a sua cruz e caminhando na contramão que seria o mundo. Esse daqui é o sistema mundano. Nós sabemos que existe aqui também internet com as suas redes, com as suas fraudes, com sexo, com dinheiro, com prostituição, com droga, com todas as coisas. E aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo indo na contramão de todas essas coisas. Por quê? Pode tirar a imagem, pode acender as luzes novamente? Porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo está contra todas essas coisas. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo está na contramão de tudo isso. Enquanto o mundo diz para nós, ou diz o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, qual verdade nós devemos seguir, o Senhor Jesus está indo contra tudo isso, né? E a mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje, que eu gostaria de pregar para os irmãos, é o caminho da cruz. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em João, capítulo 19. E hoje eu vou passar por muitos versículos, tá bom, irmãos? Eu não vou ficar somente em um. Então mantenham as suas Bíblias abertas para que nós possamos estudar corretamente a palavra de Deus. João, capítulo 19. Nós vamos ler o 19, do 17 e o 18. 17 e 18 para começar. João capítulo 19, versículos 17 e 18. Os irmãos acharam, amém? Estou vendo todo mundo aí já com suas Bíblias. Ele diz o seguinte, na minha tradução, tá? Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Deixa eu falar algo aqui para os irmãos, uma informação bem básica, bem rapidinho. Essa passagem de Jesus Cristo, do pretório até o Gólgota, que seria o monte onde ele foi crucificado, é chamado em latim e muito conhecido Via Crucis. A palavra é Via Crucis, são 2 palavras. E o que é a Via Crucis? É o caminho da cruz. Por isso que eu estou trazendo o título, o caminho da cruz. Nesse período, o Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? Ele já havia sido chicoteado, ele já havia sido esbofeteado, ele já havia passado por todo tipo de humilhação que podiam passar por ele naquele momento. Eles cuspiram no rosto de Jesus, eles falaram inúmeras vezes, se tu és rei, quem que te esbofeteou? Se tu és profeta, quem que te esbofeteou? Quem que bateu em você? E o Senhor Jesus Cristo assumiu o caminho da cruz. Ele foi o que naquele momento? Na contramão do mundo. Somente o Senhor Jesus morreu
pelos pecados da humanidade. Até mesmo esses dias eu estava pregando para os adolescentes e para as crianças a respeito dos heróis que nós temos, né? Todos os heróis geralmente salvam a humanidade, mas nenhum deles morreu pelos pecados da humanidade. Muitos e muitos deuses, falsos deuses, são pregados por aí, mas somente o Senhor Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Somente o Senhor Jesus morreu pelos pecados de até mesmo aqueles que nunca mereceram. E todos nós nunca merecemos, mas o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. A própria Bíblia nos fala que até mesmo morrer por uma pessoa boa, muitos fariam isso, né? Por exemplo, se eu pedisse para você entregar a sua vida pelo seu filho, pela sua filha, provavelmente uma mãe faria isso, né? Um pai, muitas vezes, também pode fazer isso. Mas entregar a sua vida por alguém que você não conhece, por alguém que não merece, por um bandido, por um assassino, por aquele que nem te considera, você entregaria a sua vida por ele? Provavelmente não. Nesse momento nós vemos cabeças balançando, fazendo assim, né? De pessoas crianças, por quê? Porque até mesmo uma criança pode, ou um adolescente pode reconhecer isso. Mas vejam como o Senhor Jesus Cristo foi na contramão do mundo, ele carregou a sua cruz. Quando ele estava falando com o Pai no Getsemane, no jardim do Getsemane, o que ele falou no Getsemane? O que ele falou? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, ele pegou a sua cruz, caminhou, levou ela e foi ao contrário do mundo. Satanás, quando foi tentar o Senhor Jesus Cristo, o que ele falou? Ele falou muitas coisas. Ele falou, a primeira coisa que ele tentou o Senhor Jesus, ele falou assim: se tu és Deus mesmo, tu és o Filho de Deus, por que não pede que transforme essas pedras em pães? Aí o Senhor Jesus Cristo falou, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Depois Satanás levou ele ao cenáculo, né, a um lugar muito alto, e falou assim: se és mesmo filho de Deus, por que não atira daqui? Porque a palavra diz que os teus anjos te segurarão, né, te sustentarão. Por que não te atira? Aí o Senhor Jesus Cristo fala para ele assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Posteriormente, que vem talvez a maior das tentações, Satanás falou assim: está vendo todos esses reinos da terra? A ti eu os darei, se prostrado me adorares. O mundo, Satanás estava oferecendo para Jesus o mundo, o sistema mundano, todos os impérios, todos os reinos da terra, mas o Senhor Jesus Cristo virou para ele e falou assim: aparta-te de mim, Satanás, porque na palavra está escrito que somente a Deus adorarás, né? Somente o Senhor teu Deus adorarás. Ou seja, Jesus foi contra uma das tentações das maiores que nós temos no mundo, né? Se chegassem para você, por exemplo, e falassem assim: ó, você tem o controle de toda a humanidade, quantas e quantas pessoas não se vendem, não se corrompem pelas chaves da cidade? Né? As pessoas fazem de tudo para ter um domínio, muitas vezes, de uma prefeitura. As pessoas passam, sei lá, por cima de outras pessoas, fazem as piores coisas possíveis para subir num cargo, num emprego. Imagina ter o controle do mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, não, ele foi contrário a todas essas coisas. Além disso, naquele momento, nesse caminho da cruz, na Via Crucis, o Senhor Jesus Cristo também foi contrário ao mundo, porque ele foi capaz de fazer algo que ninguém seria capaz de fazer: perdoar aqueles que estavam atacando a vida dele. Porque enquanto o Senhor Jesus Cristo estava na cruz e as pessoas estavam falando: você não é ninguém, você merece apanhar, você tem que ser cuspido, e davam risada dele, zombavam dele, ele ainda falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando, na verdade, o que o mundo nos diz para fazer? Se alguém te bate na cara, você tem que revidar.
Se alguém te faz algo contra você, você tem que revidar, você não pode perdoar, você não tem que perdoar, aquela pessoa não merece o seu perdão. Mas vejam a intensidade do amor de Cristo pela humanidade, o amor de Jesus por todos nós. Quando nós estávamos perdidos e cegos, como diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus trouxe a sua luz para nós. Nós não merecíamos, e eu posso dizer sem erro nenhum, eu não era merecedor do amor de Cristo, mas mesmo assim Jesus foi na contramão de tudo que o mundo dizia, me amou e me trouxe para a sua luz. Glória a Deus por isso, amém? Mas a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo me amou, me deu o seu amor, me deu o seu perdão, a sua reconciliação, o que Ele também exige de mim? O que Ele exige de todos nós? Eu creio que muitos irmãos que estavam aqui, vocês se lembram que na semana passada eu preguei a respeito do oleiro e do carpinteiro, e que o Senhor Jesus Cristo, no seu trabalho de carpinteiro, Ele faz muitas cruzes, né? Que Ele prepara uma cruz para cada um de nós. E aqui hoje eu gostaria de trazer isso, que até o versículo que eu trouxe na semana passada também, que está em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 26. O que o Senhor Jesus exige de nós? É uma exigência. Lucas capítulo 9, versículos 23 a 26. Lucas capítulo 9, do versículo 23 a 26. Ele diz aí, na palavra: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém? Como eu tenho dito aqui, irmãos, semana após semana, é muito difícil nós vermos igrejas, é muito difícil nós vermos, talvez hoje em dia, igrejas que estão pregando o tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir Jesus. Esse é o preço que nós temos que pagar. As pessoas estão passando um evangelho do qual a cruz não é mais necessária. Porque o que acontece? Nós estamos em uma época da humanidade que ela se chama pós-modernidade, né? Nós tivemos muitas e muitas épocas, a época antiga, a época da Idade Média, que nós vemos em muitos filmes eles lutando com espadas e todo aquele romance, toda aquela coisa. Mas hoje nós estamos na pós-modernidade, e um dos maus dessa pós-modernidade é que o homem se tornou o centro de todas as coisas. O homem se tornou o centro de todas as coisas. Então, o que é importante hoje em dia? Que você seja feliz independentemente do que aconteça. Você precisa ser feliz, você tem que ser o centro, você tem que ser o dono de tudo. Nós vemos muito hoje em dia disso nas redes sociais. Por exemplo, o celular com as suas inúmeras fotos tem tornado cada vez as pessoas mais idólatras de si mesmas. Antigamente, não tão antigamente assim, mas eu sou de uma época, e vocês precisam me respeitar por causa disso, em que a gente comprava filmes
de máquinas fotográficas com 12 poses. Aí depois ficou moderno, nossa, que coisa maravilhosa, passaram para 24 poses. Chegou uma outra época com 36 poses, aí a gente ostentava nas redes sociais da época, né? Que o que era a rede social da época? Os álbuns de família. Hoje em dia é muito difícil a gente ter álbum de família, porque está tudo no Facebook. Aí chegou a bendita da TechPix, aquela maquininha que todo mundo vendia, todo mundo queria vender na televisão, né? Aí as fotos ficaram ilimitadas. E tudo foi se perdendo, tudo está se perdendo com o tempo. Nada mais tem tanto valor como tinha antigamente. As pessoas estão muito mais com o valor nelas mesmas do que no que era para os outros. As pessoas estão cada vez menos altruístas, ou seja, doando-se para as outras. As pessoas pensam cada vez mais no seu próprio bem. O que me serve, o que não me serve eu jogo fora, eu chuto, eu tiro de lado. O que me serve eu quero. E infelizmente isso está dominando as nossas igrejas. Por quê? As pessoas não querem mais ouvir aquilo que não as agrada, elas só querem ouvir aquilo que faz bem para elas. Nós estamos em uma época do evangelho self-service. O que é o evangelho self-service, pastor? Você já foi no self-service? Você vai lá, aí você geralmente vê as saladas, está todo o banquete lá. Aí você pega uma folhinha de alface e fala, estou fitness. Aí você vai passando, aí você pega uma azeitoninha e você fala, estou fitness. Aí daqui a pouco você olha lá, tem lasanha. Aí você, só por hoje eu não estou mais fitness, vai. Só por hoje, amanhã eu volto a ser fitness. Aí você pega a lasanha, aí você pega a picanha, você pega tudo, aí daqui a pouco você olha e fala, nossa, acabou meu fitness. E o que significa o evangelho self-service? As pessoas só querem pegar aquilo que elas querem, os pedaços e as porções que elas querem do evangelho e de toda a palavra de Deus e fala, isso eu quero para a minha vida. Não, isso daqui não. Amar o próximo como a ti mesmo. Nossa, que bonito, que legal. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não sei. Não, isso aqui não. Que legal. Está falando aqui na Bíblia que Jesus Cristo é amor, que Jesus Cristo amou a humanidade. Que Jesus é justiça. Não. Isso aqui a gente não vai falar, a gente não prega. Eu não quero isso para a minha vida, porque eu não quero ir na igreja para ficar triste, eu não quero ir na igreja para ser confrontado, eu não quero ir na igreja para que aquilo possa me modificar. Eu quero ir na igreja para entrar lá e ficar bem, para ficar zen, para ficar light, para ficar legal. E por essa era da pós-modernidade que nós estamos vivendo, muitas igrejas estão se adequando àquilo que a audiência quer ouvir. Por quê? Porque isso atrai pessoas. É verdade ou não é, irmãos? Se eu estivesse falando aqui para vocês, Jesus Cristo quer prosperar a sua vida, Jesus Cristo quer transformar você num empresário de sucesso, dá uma glória a Ele, dá uma bênção, dá um aleluia. Nossa, se eu falasse isso, as pessoas estariam girando, rodopiando, dando cambalhota para trás, pulando, aleluia, glória a Deus, maravilha, Deus abençoe. É isso aí, pastor, é isso que a gente quer ouvir. Se eu falasse aqui, Jesus Cristo te ama, Ele não se importa com os seus pecados, viva da maneira que... Mesma coisa. Mas o Senhor Jesus Cristo disse claramente na sua palavra, quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo dia após dia e vem. E o que nós vimos aqui na imagem, o que nós sabemos que é a verdade de Deus? Que Jesus está na contramão do mundo, carregando a sua cruz, já carregou a sua cruz na verdade, e que agora nós precisamos carregar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus na contramão do mundo também. Muitas culturas, em muitos países,
existe um sacrifício, existe algo que eles fazem, que é, eles tomam literalmente a sua cruz, eles pegam um dia do ano, eles tomam literalmente uma cruz de madeira, e aí eles se vestem com uma tanga, no caso, uma tanga não, seria tipo um adereço aqui, do que Jesus Cristo usou, e eles começam a se chicotear, as pessoas vão batendo neles, e aí eles vão carregando a sua cruz, chegando no final, eles são pregados, passam por essa experiência de crucificação, e aí terminou essa experiência de crucificação, eles vão e voltam às suas vidas normais. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo exige de nós. Ele não quer de nós uma crucificação física, mas Ele deseja de nós uma crucificação almática e espiritual. Porque de nada adianta eu carregar a minha cruz e ficar fazendo os meus sacrifícios de tolo, se eu não tomar a minha cruz da minha própria alma. E o que é o tome a sua cruz? O negue-se a si mesmo. Quão difícil é negar a nós mesmos, não é verdade? Senhor, eu quero fazer tal coisa. Não, mas a minha palavra diz outra coisa. Ah, Deus, será que eu preciso mesmo seguir a tua palavra? Será que eu preciso mesmo tomar a minha cruz? Será que eu preciso mesmo viver uma vida longe do pecado? Será que eu preciso passar por um processo de santificação? Será que eu preciso passar por um processo de crescimento espiritual na minha vida? Precisa. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, dia após dia, e siga-me. Será que nós estamos dispostos a fazer esse tipo de sacrifício? Porque é como a gente fala, não é contra algumas coisas, assim, contra as pessoas fazerem isso, mas contra o pensamento das pessoas. Quantas e quantas vezes nós não vemos pessoas seguirem daqui até a um lugar que todos nós conhecemos, que é a Aparecida? E vejam, eu não estou falando nada contra as pessoas que são católicas ou alguma coisa assim do tipo, mas muitos que fazem esse sacrifício e continuam sendo as mesmas pessoas, às vezes até no caminho continuam sendo as mesmas pessoas, acabou de sair de lá, continua sendo a mesma pessoa. E isso também muitas vezes não acontece nas nossas vidas, aqui no nosso meio evangélico, no meio dos protestantes. Acontece. Quantas e quantas pessoas não vão na Aparecida dos cristãos hoje em dia, que é lá no centro de São Paulo, no Brás? Quantas e quantas pessoas muitas vezes não fazem um baita de um sacrifício para ir até lá, e aí geralmente não mudam as suas vidas, não se transformam? Quantas e quantas pessoas fazem inúmeros e inúmeros sacrifícios, das quais não precisa fazer, basta seguir Jesus. Porque é muito mais fácil eu entregar ofertas do que obedecer. É o que diz a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas muitas vezes nós preferimos sacrificar do que ter que obedecer, porque nós sacrificamos a nossa própria carne dia após dia. Se eu falasse aqui para os irmãos, eu quero uma oferta de 5 mil reais, 10 mil reais, e Deus vai te abençoar extraordinariamente. Com certeza seria algo difícil, seria um sacrifício, mas muitas pessoas estariam mais dispostas a sacrificar 5 mil reais, 10 mil reais, do que viver uma vida com Cristo dia após dia. Mas vocês estão vendo isso daqui no texto? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo dia após dia e siga-me. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Esse é o evangelho do qual eu fui chamado para pregar. E eu oro a Deus todos os dias para que eu não me afaste dessa verdade do evangelho. Para que eu não seja tentado a pregar um outro tipo de evangelho. Deus prospera? Amém. Deus prospera sim. Deus abençoa? Sim, Deus abençoa. Deus é maravilhoso, Deus é um Pai bondoso. Eu não prego contra isso.
Mas eu prego contra essa coisa de nós sermos o centro do Evangelho. A gente tem que agradar as pessoas ao virem para a igreja. É lógico que as pessoas têm que se sentir bem na igreja, mas Cristo é o foco da nossa adoração. Todos nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Todos nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, e assim é necessário que se faça, né? Só que infelizmente isso não está sendo muito pregado. E o que acontece? Vamos dar uma olhada a respeito do que é o centro do Evangelho? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, ele fala nas Escrituras, de capa a capa, a vida que nós devemos ter. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16. O que o nosso irmão Pedro vai falar aí? Os irmãos acharam, amém? Amém. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Os irmãos acharam? Acharam, né? Vejam bem o que ele fala. Pois está escrito. Isso daqui na minha tradução, tá, irmãos? Vocês podem ter uma outra tradução que mude um pouco algumas palavras, mas o conceito continua o mesmo. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. É o caminho da cruz. Nós estamos em uma jornada terrena. Existe até mesmo um livro muito famoso que se chama O Peregrino, que significa que o que? Nós estamos aqui de passagem por essa terra. Aqui não é a nossa nação, aqui não é a nossa terra, aqui não é a nossa morada. A nossa morada está nos céus. Nós estamos de passagem. Nessa jornada que nós estamos, nessa passagem que nós estamos, nós precisamos ter uma vida de santificação ao Senhor, de busca de santificação ao Senhor. E será que nós estamos ouvindo muito isso por aí? Uma das coisas que me chamou mais atenção a respeito do Evangelho, eu falei assim: Deus, quando eu comecei antes de começar a minha vida cristã, eu falei: Deus, eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer, e eu vou atrás de te conhecer, Senhor. Não importa a vida de quem for, não importa se me causarem decepções, não importa o que aconteça, eu vou te seguir. Eu não vou com as decepções, mesmo que eu fique decepcionado, eu vou continuar te seguindo, porque eu vou sempre olhar para a cruz, para o Senhor. Aí eu falei: nossa, beleza, né? Agora eu vou achar uma galera, show de bola, vai ser legal, vai ser maravilhoso. Oh, nossa, que show! E uma das coisas que eu me deparei, assim, que me decepcionaram e muito, foi o analfabetismo das pessoas com relação à Bíblia, com relação a conhecimento bíblico. Quantas e quantas pessoas cristãs não têm a sua base de fé na Bíblia, nas Escrituras? Quantas e quantas pessoas estão vivendo uma vida pior do que aquelas que estão no mundo? Sendo que o Senhor Jesus Cristo nos chama todos os dias para nós carregarmos a nossa cruz, para nós negarmos a nós mesmos. E sabe o que é pior? É que hoje nós vivemos um tipo de evangelho no qual as pessoas ainda defendem o que é errado. As pessoas ainda defendem o que é errado. Quantos e quantos cristãos muitas vezes nós vamos ver e vai falar assim, virar para você e falar: se divorcia mesmo, peca mesmo, aquela pessoa ali, está te olhando, hein, vai lá, faz o que você quiser, trai a sua esposa, trai o seu marido. Que evangelho é esse, gente?
Que evangelho é esse sem cruz? Que evangelho é esse sem perder a sua vida e viver a vida de Cristo? Que evangelho é esse em que não morremos para nós mesmos e vivemos a novidade de vida de Jesus? Que evangelho é esse? Vocês já leram isso em alguma Bíblia? Eu nunca li. Mas vocês estão vendo isso na prática em muitos lugares, em muitas coisas? Muitas vezes. Muitas vezes. E gente, é o seguinte, Deus é amor. Eu creio que Deus é amor. Eu também prego um Deus de amor. Mas Deus nos ama tanto que Ele não quer que fiquemos na nossa zona de conforto e que sejamos as mesmas pessoas. Eu sou um pai e eu desejo que a minha filha cresça a cada dia. Eu não desejo que ela continue sendo uma criança. Eu não desejo que ela continue, se bem que de vez em quando a gente quer, né? Você fala, que coisinha tão bonitinha, que coisa fofa, né? Aí ela dá um sorrisinho, você fala, ela é muito bonitinha, é fofo demais. Mas qual é o processo natural? É o crescimento. É o crescimento. Mas muitas vezes, hoje em dia, as pessoas não querem crescer, e o Senhor Jesus Cristo nos fala disso todos os momentos. Muitos vão falar, é somente no Velho Testamento que a gente vai ver Deus do julgamento, Deus da justiça. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, um Deus da graça. Mas nem porque nós temos a graça, nós não precisamos viver uma vida em busca de santidade a Deus. O apóstolo Paulo disse, de maneira nenhuma devemos continuar no pecado para que se abunde ainda mais a graça de Deus. Não, nós precisamos parar de pecar, porque se nós continuamos pecando, é como se nós estivéssemos lá esbofeteando, cuspindo, humilhando o Senhor Jesus Cristo. Se nós continuamos na nossa vida de pecado. Mas a Bíblia não diz que somos pecadores? Sim, nós temos falhas, nós temos pecados. Eu tenho pecado, eu sou um pecador, mas nem por isso eu vivo na prática constante do pecado. O pecado me incomoda, não incomoda a minha carne, mas incomoda o Espírito de Deus que vive em mim. E Ele me mostra, Hudson, você está errado nisso, você está errado naquilo, você está errado naquilo outro. Não desista, continue no caminho da cruz. Hoje de manhã nós vimos isso na aula. O apóstolo Paulo falava, longe de mim estar na perfeição do Senhor Jesus, longe de mim, mas prossigo para o alvo, continuo buscando a vocação do poder de Deus, continuo buscando esse Deus maravilhoso. Então a minha pregação não é do tipo, eu estou julgando as pessoas, ninguém merece estar aqui, sobe todo mundo. Não, é uma outra pregação. Venha, vamos juntos com o Senhor Jesus Cristo. Me carrega de vez em quando eu estiver precisando, e eu te carregarei também, e o Senhor Jesus Cristo estará com todos nós, porque Ele nunca nos abandonará. Mas nós precisamos ir na contramão do mundo, porque se nós somos igual ao mundo, como que o pessoal vai saber que nós somos cristãos? Como vão querer se converter? Como vão querer buscar o Senhor Jesus, se eles pensam, para estar dessa maneira eu prefiro estar no mundo, muitas vezes. E é isso que a gente ouve, sim, de muitas pessoas. Quantos nós já não falamos, vamos lá, né, vamos na igreja, para que se aquele pastor é um ladrão? Para que se aquele pastor lá, vou nada. E infelizmente foi isso que a igreja se transformou, em muitos casos. Nós precisamos continuar lutando e batalhando para sermos resistência do mundo nos odiar. Mas existem duas coisas: o mundo pode nos odiar ou o mundo pode nos amar. Porém, se o mundo nos amar, o Senhor Jesus Cristo nos odiará. E eu já estou encerrando. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras,
sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ué, mas o amor de Deus não é somente como você é lindo, maravilhoso, você não precisa consertar nada na sua vida? Aqui está falando: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Repreensão, disciplina, exortação faz parte do pacote do amor de Deus, está certo, irmãos? Por isso, seja diligente e arrependa-se. Arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se hoje nós temos a oportunidade de ouvir essa mensagem de Deus, dê glória a Deus por isso, irmão. Você podia estar em qualquer lugar, mas hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus, que nos diz exatamente o que nós devemos fazer. Eu só sou igreja, eu só sou cristão quando eu tomo a minha cruz, nego a mim mesmo dia após dia e sigo Jesus. Jesus está falando: eis que estou à porta e bato. Negue-se a si mesmo, arrependa-se. Arrependimento, arrependimento. É difícil pregar isso hoje em dia. Muda a sua cabeça, muda o seu pensamento, muda a sua maneira de pensar. Inclusive, arrependimento vem do grego metanoia, que significa exatamente isso: de você converter os seus pensamentos, você converter a sua cabeça. Aquilo que você acha certo, você não acha mais certo de acordo com as Escrituras. O que a palavra diz que é certo, o que a palavra diz que é errado, ponto final. Se o pastor está falando que algo é certo, mas a palavra diz que algo é errado, o pastor está errado. Ponto. É simples. A palavra de Deus, inclusive tem até no nosso estatuto da igreja, a palavra é a nossa regra de fé e prática diária. A autoridade maior das Escrituras. Escrituras, pastor. Escrituras, diácono. Escrituras, irmão da irmã, do padrinho, do pai, da tia que falou que era para eu fazer tal coisa. Não tem essa, gente. As escrituras são, no caso aqui, a autoridade maior sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nela estão constando as palavras de vida de Deus, porque os apóstolos disseram que não eram eles que escreviam com a sua própria sabedoria, mas era o Espírito de Deus que os imbuía de escrever o que eles escreviam. Simples, ponto. Os homens escreveram a Bíblia? Sim, escreveram a Bíblia, porém inspirados com o Espírito Santo de Deus. Não era qualquer opinião, era a vontade de Deus. Tanto é que nós vemos que as Escrituras, mesmo com toda a pós-modernidade, ela continua funcionando nas nossas vidas, ela continua sendo aplicada nas nossas vidas, e ela precisa continuar sendo pregada, independentemente do que aconteça, independentemente do que o mundo diga para nós fazermos. Amém. Mas deixa de ser retrógrado. Só pessoas mais velhas continuam com os valores que você tem? Não estou nem aí para o que você está dizendo, irmão. Eu quero agradar a Cristo. Irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão dia após dia das nossas vidas. A igreja precisa fazer uma reflexão dia após dia daquilo que nós estamos sendo. Se nós agradamos demais ao mundo,
nós estamos desagradando a Cristo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E eu gostaria de encerrar com o que está em João capítulo 15, nós voltamos lá para João. O que o Senhor Jesus, para encerrar, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 15, versículos 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. O que a gente está sendo taxado aí fora hoje em dia? Nós cristãos somos intolerantes, nós cristãos somos radicais, nós somos o quê, mano? Loucos. Ah, vocês são tudo louco. Ah, que isso, vai nada, vai fazer nada. Por que você vai mudar de vida? Está todo mundo fazendo, por que você não faz também? Ah, você é louco. Nós somos motivo de chacota das pessoas, nós somos tratados como ignorantes. Que se você fala assim, olha, eu não acredito na ideologia de gênero, eu acredito que homem é homem, mulher é mulher. Ah, maluco, intolerante, radical, doido, merece a forca. Daqui a pouco está assim, né? Daqui a pouco está assim. Ah, eu acredito na família, eu acredito no casamento, eu acredito nas bênçãos do Senhor, eu acredito em Deus, eu acredito em Adão e Eva. Ah, maluco, doido, pirado, burro. Por quê? Porque o mundo nos odeia. Nós pregamos, nós vivemos algo que o mundo não quer viver. Se o mundo nos ama, nós não estamos vivendo de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. E a nossa fé é seguir o caminho de Jesus. Quando nós estamos na contramão, o que a gente vê geralmente? Eu vou bater de frente com outro carro, não vai dar certo, eu vou sofrer, vai dar tudo errado. E realmente isso é o que acontece. Não vamos viver na contramão do mundo físico, tá, irmãos? Mas vamos viver na contramão do mundo espiritual. Nós precisamos negar a nós mesmos dia após dia e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso, eu gostaria de te convidar essa noite a viver na contramão do mundo junto conosco. Que nós possamos abraçar a nossa cruz. Que nós possamos seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa noite, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, este é o momento. Este é o momento de você aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida. E, se você já aceitou o Senhor Jesus, mas você deseja voltar aos caminhos do Senhor Jesus Cristo, venha à frente também. Eu gostaria de orar por você. A irmã Débora está chegando, e enquanto ela vai cantando esse louvor, as pessoas podem vir à frente para aceitar o Senhor Jesus ou se reconciliar nos caminhos do Senhor. Se você está andando na mão do mundo, este é o momento de converter os seus caminhos e andar na contramão.